Tá, a gente vai entender o que é a respiração celular. Basicamente, a definição de respiração celular é que ela é um processo químico que realiza o metabolismo dentro das células, onde moléculas orgânicas são oxidadas. Mas como assim moléculas orgânicas são oxidadas? Em cada etapa da respiração celular, a gente vai reparar que acontece uma oxidação. A oxidação significa quebra. Por exemplo, a glicose. A glicose, ela entra, né, no sangue, no corpo, e quando ela entra no corpo, talvez quando tem muita glicose no corpo, talvez em um determinado momento, assim, acontece de entrar muita glicose no corpo. Comer muito doce, os níveis estão altos. Então, o que acontece? A insulina, que ela é secretada pelo pâncreas, ela surge para garantir que não tenha glicose demais no sangue, que esteja tudo equilibrado. Nesse caso, a insulina, ela ativa enzimas que promovem que a glicose ela seja oxidada. A glicose ela é oxidada, ela é quebrada. Imagina que a glicose ela se quebra em vários pedacinhos e esses pedacinhos eles são chamados de piruvatos. Os piruvatos, sim, tô entendendo. Os piruvatos, eles são moléculas, são duas moléculas de piruvato que são produzidas pela glicose. E quando os piruvatos são produzidos, né, nesse processo, elétrons e prótons são removidos da glicose e são capturados por uma molécula chamada NADH. Então tá, a gente tá entendendo que o piruvato, ele libera prótons. Deixa eu diminuir aqui. Prótons e elétrons. Ele libera prótons e elétrons. Esses prótons e elétrons são capturados pelo NAD, que ao capturar, por exemplo, né, ele captura o próton. Então, ele é reduzido a NADH+, né, porque ele agora tem o próton, né. Esse NADH+, né, eles são produzidos por piruvato. Então, no caso, a gente vai ter por piruvato duas moléculas de NADH. Entenderam por que é NADH? O NADH, ele basicamente é uma molécula que captura os prótons e os elétrons liberados pela glicose, pelos piruvatos. E quando ele captura o próton, ele é reduzido a NADH+. O que é esse NAD, meu Deus? Esse NAD, ele é uma molécula carreadora dos elétrons. Ele vai carregar os elétrons. Tá vendo esse maisinho aqui? Então, significa que ele está carregado de elétrons também. E esse pequeno processo, ele se chama glicólise. E ele serve, além de produzir esses NADH+, ele também produz ATP. Vocês vão perceber que em cada etapa a gente vai ter um pouquinho de ATP produzido, mas somente na última a gente vai ter o maior número de ATP produzido. Ok, a gente já tem aqui nosso primeiro processo, que é a glicólise, e lembrando que ela ocorre porque a insulina, ela precisa diminuir os níveis de glicose que entra no sangue. Então, ela facilita a entrada da glicose nas células, porque as células precisam produzir energia. Então, com a glicose, elas podem produzir essa energia. Enfim, a gente sabe que a glicose, ela é quebrada em piruvatos. E esses piruvatos também acontece uma oxidação neles, sabiam? Não é só a glicose que é oxidada, é quebrada. Eles também são quebrados. E o piruvato, ele é quebrado em uma molécula, ele é oxidado, né? Vamos usar o termo oxidação, em uma molécula chamada acetil coenzima A.
acetilcoenzima A ou só acetil-CoA, a gente vai entender melhor. Ok, aqui a gente vai ter uma molécula importantíssima no metabolismo. Ela é uma molécula central e, além disso, né, a gente vai ter que entender que quando o piruvato se quebra, ele não forma só acetilcoenzima A, ele também forma... não, peraí, aqui. Ele também forma um carbono. Um dióxido de carbono. Eu acho que eu falei errado, mas enfim, vou estar aí escrito para vocês entenderem. E também NADH+. NADH, no caso. Então, a gente tem um de cada, então a gente vai ter dois, né? Porque os dois piruvatos produziram um de cada, então a gente vai ter dois de cada. Mas nosso foco aqui é o acetilcoenzima A, então a gente vai focar nele. O acetilcoenzima A, ele transporta duas moléculas de carbono, vou deixar 2C aqui para melhor entendimento. E com isso, ele vai, para a próxima etapa, ele vai combinar com uma molécula importante também para a nossa próxima etapa. O nome dessa molécula é oxaloacetato. Tá, o acetilcoenzima A, ele se combinou com oxaloacetato, que é assim que escreve, que possui 4 carbonos. E com essa combinação, a gente vai ter uma molécula chamada citrato. Lembrando que o citrato, ele possui 6 carbonos. Beleza, a gente só vai entender, a gente não vai se aprofundar muito nesse ciclo, só vai entender como é que ele funciona. E o que é entender como é que ele funciona? É entender que o citrato passa por uma série de reações que é um tanto de nome que não necessariamente precisamos decorar. A gente só tem que saber que o citrato passa por essa série de reações e que nessa série de reações ele gradualmente é oxidado também. Então, assim como a gente viu a glicose sendo oxidada, o piruvato sendo oxidado, a gente vai ver que o citrato também é oxidado. Ele também é quebrado. Então tá, como assim? Então, se ele é quebrado, ele vai liberar alguma coisa, né? E ele vai liberar nada mais nada menos que CO2. Ele libera... Opa, eu errado. Aqui, são... Tá, então a gente tem que entender que o citrato, ele é oxidado, ele quebra e libera duas moléculas de CO2 por cada molécula de acetil que entra no ciclo. Cada molécula de acetil do acetilcoenzima A que entra no ciclo, ele vai liberar esse CO2. Neste ciclo, ele também vai liberar o NAD e o FAD, que a gente já conhece. Então tá, o citrato, ele é oxidado e ele libera CO2, dióxido de carbono, hidrogênio, NAD, FAD, ele vai liberando muitas moléculas de NAD, FAD, que nada mais, nada menos que carreadores de elétrons, e futuramente vão atuar na cadeia respiratória dentro da respiração celular. E a energia vai ser usada na síntese de ATP, mas isso eu vou explicar já já. O que a gente tem que entender é que, e a gente tá vendo de azul, que o citrato nesse processo, dessas reações, essas setas verdes, ele libera o hidrogênio, e a gente pode perceber que o NAD e o FAD, eles têm hidrogênio. Então, ele vai pegar, o NAD e o FAD, eles vão meio que pegar, entre aspas, esse hidrogênio e se transformar no NADH que a gente conhece. Porque eles meio que cataram assim, não sei um termo melhor, eles pegaram esse hidrogênio. Beleza, esse ciclo, então, vai terminar com a regeneração do oxalacetato. O que acontece? O citrato, ele
vai se oxidando, transformando nisso tudo, e ele precisa se regenerar. Então, ele vai voltar a ser oxaloacetato, que vai combinar de novo com o acetilcoenzima A, e combinando com o acetilcoenzima A, o oxaloacetato regenerado, ele vai formar o que a gente já conhece? Citrato. E com isso, o citrato será oxidado e vai fazer todo o ciclo que a gente já conhece, que a gente acabou de ver. Isso nada menos, isso é um ciclo porque acontece o tempo todo, né? E a gente conhece como o ciclo de Krebs. Isso tudo é o ciclo de Krebs. E tá, o ciclo de Krebs ele termina com a regeneração do oxalacetato. Beleza, acontece na mitocôndria da célula. E o que mais que ele libera além disso, né? Com o fim de cada ciclo, a gente vai ter a liberação de uma molécula de ATP também. Cada etapa precisa liberar um ATP, não adianta. Precisa sempre. Sempre, só pense nisso, né? Que cada etapa libera um ATPzinho lá pra dar uma ajudada. Ok, então tá. A gente sabe que nesse ciclo de Krebs, NADH e FADH foram produzidos, além, né, do ciclo de Krebs, também foram produzidos na glicólise, no processo de glicólise. E para onde vão essas moléculas de NADH e FADH tão produzidos, assim, que são carregadores de elétrons? Isso a gente já sabe, tá cansado de saber. Eles vão todos para a cadeia respiratória, que é a última etapa da respiração celular. O que eles vão fazer nessa cadeia respiratória? Nada mais nada menos que eles vão para ela transportando elétrons, tá? Eles estão transportando os elétrons. Finge que eles estão aí viajando com esses elétrons. E eles vão chegar na cadeia respiratória com vários elétrons, vários prótons também. E tá, vamos lá. Na cadeia respiratória, eles vão se mover e essa energia ela é usada para bombear prótons. Esses prótons, eles vou fazer aqui do lado só. Tá bombeando prótons, perdão, na cadeia respiratória, tá bombeando prótons. O que tá bombeando prótons? Os elétrons que estão se movendo pela cadeia respiratória. Esse bombeamento de prótons vai criar um gradiente eletroquímico, que se trata... Tá, só recordando aqui porque eu dei uma misturada. Esses prótons produzidos, vou até fazer mais aqui, são muitos prótons, né? Esses prótons, eles vão formar um gradiente de H+. Isso aqui vira um gradiente. É o gradiente eletroquímico que eu falei, que ficou meio confuso, mas tá, esses prótons são bombeados pelos elétrons, formam um gradiente e entram no espaço intermembranar, porque isso tudo tá correndo na matriz mitocondrial, que é tipo na crista, né? Tipo na beirinha assim da mitocôndria. Então, eles vão para um espaço intermembranar e aqui, eu vou fazer aqui o espaço. Aqui, ó, eu fiz esse desenho, não ficou lá essas coisas, mas deu para entender. Que é isso que eu desenhei? Ó, aqui onde tá o gradiente, que tá escrito gradiente, é a matriz mitocondrial. Esses dois espacinhos roxos, que tá os elétrons que passam por esses complexos aqui, que são são os complexos de NADH que ficam lá na membrana, entre as membranas, que no caso eles vão fazer com que os prótons eles se movam
pela mitocôndria, né? Então, vamos lá. Pro H+I, pro espaço intermembranar, o NADH, ele volta a ser um NAD normal, que a gente viu lá no comecinho. Ele tá como NADH, aí ele volta a ser NAD, mas isso não é muito importante, a gente só tem que saber que isso acontece. O próton que tava nele, que ele carregou, que não precisa mais, vai para o espaço intermembranar, que é esse espaço aqui. Esses complexos 1, 2 e 3 estão levando esses prótons constantemente para o espaço intermembranar, né? Ali para cima, aqui, ó, é como se fosse a membrana externa, né? Para entender, a membrana da mitocôndria. E esse gradiente, ele vai ser utilizado por uma enzima para a nossa fase final. Que enzima é essa? É essa enzima aqui. Essa aqui é a ATP sintase. Ela é, deixa eu escrever aqui rapidão. Ela é uma importante molécula, né? Que vai ter a única função de sintetizar ATP. E para elas poder sintetizar esse ATP, ela vai pegar esses H+, o H+ está aqui está assim em primeiro lugar, e ela vai voltar com eles, o ATP sintase, e ela vai utilizar esses H+ acumulados no espaço intermembranar para usar para fosforilar o ADP que vai ter aqui. A adenosina difosfato, ela tá aqui e ela vai sintetizar, ó, vamos supor que ela tá aqui no caso, e ela vai usar o H+ para sintetizar ela com um fosfato inorgânico, que ele é esse pi aqui, juntar com esse fosfato inorgânico e não apenas, mas também ele vai precisar de uma água. Como assim de uma água? É porque o oxigênio que vai estar aqui também, ele vai aceitar um pouquinho desse H+ que tá aqui. Ele vai aceitar esse H+. E o que isso forma? Então, forma água. Uau, forma água, isso mesmo. E essa água que vai ser importante para formar o que a gente precisa com todo esse processo, que é finalmente o ATP, que é a adenosina trifosfato. Então, vocês perceberam que os prótons que liberam a energia precisa passar pelo espaço intermembranar para o ATP sintase conseguir utilizá-los como energia para compor o ATP, juntando o ADP com o fosfato inorgânico e formando, assim, o adenosina trifosfato, que é o que a gente estava precisando esse tempo todo. E isso aqui, esse processo aqui, ele é tão constante, que a cadeia respiratória, que é o que a gente está vendo, ela é o processo que mais forma ATP. É o processo que mais forma ATP. O ATP, ele é formado inúmeras vezes e a célula precisa de ATP para funcionar. Então, ela forma ATP e forma mais ATP, e o ATP é preciosíssimo. Então, a glicose, ela é essencial, a gente tira, né, a conclusão que a glicose, ela é essencial para a célula, para energia, para as células produzirem energia. Porque passa por todo esse processo e chega na cadeia respiratória e forma o ATP que a gente tanto precisa. Então, é esse o processo. Esse é o fim, e é isso, essa é a respiração celular.